Alberto Chipande, o homem do primeiro tiro. Um cidadão que era suposto que fosse tratado com muito respeito, hoje em dia é sinônimo de piada e de má conversa, seja no bar ou em qualquer outro circuito de conversas. Afinal de contas, o que está a acontecer com Alberto Chipande? Será que se perdeu o respeito que se tinha pelo cidadão responsável, segundo os livros, pelo primeiro tiro? Tiro este que teria nos conduzido à luta de libertação nacional? Porque se é que você se lembra, num passado não tão distante se disse que Alberto Chipande não estava vivo. Isso sem contar que alguns portugueses apareceram publicamente e disseram que Alberto Chipande não teria dado o primeiro tiro e que a história que nos contaram, a história que nos ensinaram fosse uma história mentirosa. No dia 6 de dezembro de 2024 se derrubou a estátua de Alberto Chipande. Só para o começo da nossa conversa, o que esta derrubada da estátua de Chipande representa? Por que se inventou que ele não estava vivo? O que o povo percebe que Alberto Chipande representa? E o que se visa alcançar derrubando-se a estátua de Alberto Chipande? Mas uma coisinha, em que circunstâncias ou em que condições foi erguida a estátua de Alberto Chipande? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque hoje vamos entender as razões por detrás da derrubada da estátua do senhor Alberto Chipande. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. O senhor Alberto Chipande, a história nos ensinou que teria sido responsável pelo primeiro tiro, o tiro que teria conduzido-nos à luta de libertação nacional. Mas esta é a história contada pela Frelimo. Aqueles que conhecem o outro lado da história contam outra coisa. Inclusive, houve alguns portugueses que apareceram publicamente a desmentir isto, num documentário em que o próprio Chipande fala, a contar algumas coisinhas em torno desta história que se contou. Tentei pesquisar um pouquinho o passado de Chipande. Chipande é um grande general, mas em termos de academia, ele não caminhou muito. A sua formação é formação igual à formação do senhor Ossuf Momad, que é 4ª classe, e depois se virar no ramo militar, chegar a grandes níveis, razão pela qual ele é considerado general e dos grandes generais. Participou na formação da Frelimo e quando começaram-se a distribuir poderes, Alberto Chipande teria sido o primeiro-ministro da defesa em Moçambique. E mais tarde, ocupou outros cargos políticos, tendo passado inclusive pela Assembleia da República. É notório que nos últimos tempos o partido Frelimo tem ganho muito descrédito na população. O povo não quer saber de absolutamente ninguém ligado ao partido Frelimo e inclusive tenta combater a prosperidade dessa mesma malta. Quando entramos para o segundo semestre deste ano de 2024, nós vimos informação a ser difundida que dava conta de que Alberto Chipande não estava vivo. Fui atrás da informação e vos trouxe a verdade. Eu disse, Alberto Chipande estava sim vivo, sem lá muita certeza, mas por estar ausente informação que confirmava a sua não vida, eu vos disse que aquilo não estava a bater com a verdade. Até que no dia em que se comemorou a vitória de Daniel Chapo e da Frelimo atribuída pela Comissão Nacional de Eleições, o senhor Chipande teria sido visto ali naquela tribuna de honra dos membros do partido Frelimo. Depois disso, o povo que havia ouvido isto guardou a raiva com os resultados proclamados. E quando os protestos começaram, a coisa começou a pegar fogo. No dia 6 de dezembro, o pessoal em Cabo Delgado teria derrubado a estátua de Alberto Chipande. Para início de conversa, em que circunstâncias esta estátua teria sido erguida? Esta estátua aqui teria sido erguida pela Sala da Paz e coube aos manos da Frelimo para aprovarem esta cena toda aqui. Mas os manos da Arnamo e do MDM se dividiram entre abstenções em votar nisto e negação em votar nisto. E uma vez a Assembleia por lá está repleta de pessoas da Frelimo, eles aprovaram a medida sozinhos e dizem que isto aqui é um marco histórico e que devem se valorizar as figuras históricas de Moçambique. Aqui está o print, você pode conferir isto aqui por conta própria. A grande questão que me faz fazer este vídeo aqui é a derrubada da estátua do senhor Chipande. O que é que isto representa? Uma vez este senhor aqui ser nativo de Cabo Delgado e ter uma avenida com seu nome, estátua sua na avenida com seu nome, não era suposto que isto aqui acontecesse. Mas o povo está cansado do regime e aquela coisa ali simboliza o cansaço do povo que é: nós não queremos a Frelimo, não queremos nenhum empreendimento e não queremos nenhuma representação de absolutamente ninguém que seja do partido Frelimo ou do ramo Frelimo que nós conheçamos. Logo,
tudo aquilo que diz Frelimo, ou tudo aquilo que se diz Frelimo, nós precisamos eliminar. Alberto Chipande não é o único, ou não foi o único com a sua estátua derrubada. Filipe Nyusi foi o primeiro a ter a sua estátua arrancada da escola com o mesmo nome e arrastada por sei lá onde. A cabeça daquilo foi carregada para sei lá onde e essas coisinhas todas. E Alberto Chipande foi o segundo a ser alcançado pela medida. Esta medida aqui representa a fúria do povo que está cansado do regime, que já não quer absolutamente nada que venha deste mesmo regime. Então, o que é que isto significa no meu jeito de ver? Significa que o povo está a rasgar a história, porque se você vir, a história de Moçambique é a história do Partido Frelimo. Tanto é que, no seu livro de cerca de 500 e alguma páginas, ele teria dito que a história que existe lá é a história da Frelimo. E a história da Frelimo não se pode não misturar com a história do povo moçambicano. Pelo que aquele livro ali diz Moçambique, Chipande e Frelimo. Apesar de se ter dito no dia do lançamento que este é um livro que o povo moçambicano aguarda, é o livro que o povo moçambicano estava tanto à espera dele, este livro não sei quem teria comprado, senão os camaradas que pudessem ter comprado isto aqui. Então, o que é que o povo de Cabo Delgado fez? O povo de Cabo Delgado, conhecendo provavelmente a história de Alberto Chipande, a reputação que ele tem e as condições nas quais esta estátua teria sido, ou aquela estátua teria sido erguida, eles chegaram e disseram, ok, nós vamos eliminar isto aqui porque não reuniu consenso. Este é o meu jeito particular de ver as coisas. Por quê? O Partido Frelimo aprovou o orçamento ou o projeto e a construção, ou seja, e a colocação daquela estátua sozinho. E isso é a mesma coisa que acontece na Assembleia da República. Aquelas coisas que eles querem que tanto passem são as coisas que realmente passam. Por quê? Porque eles são a maioria e tudo o que se está a fazer neste exato momento visa lhes colocar como a maioria para que eles aprovem as leis, não contrariem o governo do dia, não façam absolutamente nada que desminta os planos principais do Partido Frelimo. Mas numa situação destas aqui, a coisa está muito complicada e o Conselho Constitucional vai fazendo malabarismos visando alcançar alguma forma de divulgar-se esse resultado. O Conselho Constitucional, numa das suas justificações com relação aos resultados eleitorais, diz estar a congelar isto para anunciar a tempo de se organizar a nova legislatura, que é, a lei diz, depois que se proclamam os resultados, 20 dias depois precisa tomar a posse um novo governo. Então, para se evitar que realizamos, porque as piadas que vão se fazendo são, Moçambique precisa de mais de 60 dias para poder aprovar ou para poder divulgar os resultados eleitorais. Numa situação em que os outros países divulgam logo nos primeiros dias, 3, 4, 5 dias, já tem os resultados por lá. O que é que faz com que isso aconteça? Então, a presidente do Conselho Constitucional explicou o seguinte, que não se pode divulgar, ou pelo menos não se deve divulgar, uma vez as eleições serem realizadas no mês de outubro. Por quê? Depois que se divulga, precisa-se montar 20 dias depois uma nova assembleia. E para evitar que haja pelo menos 2 governos, tem que se esperar até o mês de dezembro para se anunciar o resultado final e se conhecer o verdadeiro perdedor neste jogo aqui. E estas eleições aqui, eu disse para todos vós que entrariam para o livro do Guinness Book caso estas coisas sejam aprovadas a favor do Partido Frelimo. Estas eleições, meus irmãos, os resultados só são assim porque houve uma benção nas urnas a favor do Partido Frelimo. Então, sobre Alberto Chipande, as pessoas estão muito a desacreditar naquelas figuras que a história nos disse que fossem importantes. Até porque está a começar a surgir muita informação que eles tentaram esconder nos anos passados com a ajuda das outras mídias. E agora, com a popularização das mídias digitais, cada um que descobre as coisas vai tirando no seu tempo e mostrando, elucidando, abrindo os olhos do povo moçambicano com vista que a realidade seja conhecida e se desmentir a verdade que se vem contando há anos. Isto aqui nos leva a dizer, professores de história, vocês precisam ser professores de história que contem história, que escrevam história e não histórias. Consegue entender? Então, nós não queremos mais histórias, queremos histórias. Então, é isto que eu tinha a lhe contar sobre Chipande. Eu não sei se você havia pensado nisso, mas eu me peguei pensando o que significa derrubada do homem do primeiro tiro. A pergunta que eu deixo ela consigo agora é a seguinte: será que Chipande deu mesmo o primeiro tiro? Qual é a prova que nós temos que Chipande deu o primeiro tiro? Porque nós não temos nenhuma prova material de que Chipande tenha dado o primeiro tiro, do mesmo jeito que não temos a prova material de que outra pessoa tenha dado o primeiro tiro.
Então, em que é que nós acreditamos? É assunto para debate. Coloca a sua opinião aqui nos comentários. A malta se volta a ver no próximo vídeo. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau. Foi!